Senhor, Olá, a você que é simpatizante da doutrina espírita ou frequentador do Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista. Eu espero que você consiga refletir junto comigo sobre a prece. E eu já lhe pergunto, você fez a sua prece hoje? Você está consciente de que é necessário buscar essa sintonia, essa conexão, essa aproximação, esse estar com Deus? E que a prece nos dá força, coragem, é uma entrega, é um ato de humildade, é mostrar a nossa confiança nas leis divinas e que ela é poderosa porque ela traz paz à nossa mente e ao nosso coração. E que além disso, como nos diz Allan Kardec na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: a prece faz melhor o homem? E os espíritos nos respondem: sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E há pessoas que se sentem desiludidas, né? Porque as respostas de Deus não chegam, não resolvem os seus problemas, né? E Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 88, ele nos diz que muitas vezes nós pedimos saúde aos nossos amados e eles acabam desencarnando. Ou pedimos que Deus afaste de nós as dificuldades e a nossa vida cada vez fica pior. Ou ainda que ele nos provenha, né? Que ele nos dê tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência material. E a gente acaba passando necessidades, miséria, até fome. Mas Emmanuel nos diz que se nós conseguirmos orando com fé, confiando e aliando a essas preces o nosso trabalho, a nossa disposição de fazer a nossa parte e boas obras, né, de servir também ao outro, nós receberemos a paciência, a serenidade, o entendimento que precisamos para a resolução dos nossos problemas ou para melhor lidarmos com eles, né? E Emmanuel, ele termina esse capítulo do 88 nos dizendo assim: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha essa lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Isso que Emmanuel diz nos leva ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz, né? Pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, eles nos incitam, eles nos estimulam a realmente fazer a nossa parte, a não ficar esperando que um milagre caia do céu através da nossa prece e resolva os nossos problemas. A coisa não é assim, não vai acontecer dessa forma, né? Além do que, como nos diz André Luiz, cada um de nós tem uma capacidade diferente para receber essa ajuda. Então, o que é importante é que quanto mais nós buscamos nos desenvolver espiritualmente, mais capazes estamos de entender esses sinais, essas respostas de Deus, e em fazer essa sintonia fina com o alto. E aí então estaremos mais aptos a receber as intuições que necessitamos para seguir em frente, né? E às vezes nós pensamos que Deus não ouve as nossas preces, né? Que nós não sabemos ouvir. Mas não é isso, é porque nós não nos colocamos de forma aberta, receptiva e confiante de que Deus sabe o que faz, né? E isso me lembra aquela historinha do homem que estava sendo perseguido por malfeitores que queriam matá-lo, roubá-lo, e ele corre por uma trilha e aí, desesperado, ele pede: Senhor, me ajude, mande os seus anjos para me protegerem desses malfeitores, né? E ele se esconde lá no meio do mato, fecha os olhos, desesperado, né? Senhor, por favor, faça com que seus anjos construam. Eu sei que o Senhor é capaz de tudo, que eles construam um muro que impeça que esses malfeitores cheguem até mim. E ele abre os olhos e vê uma pequenininha aranha, uma aranhinha fazendo lá sua teia.
E ele fala: Deus, o senhor não entendeu o que eu quero, o que eu estou precisando. Eu quero um muro, não quero uma teia de aranha. Eu quero anjos fortes, não quero um inseto pequenininho desse. Aranha é inseto? Enfim. Então, os malfeitores acabam se aproximando ali dele e um deles diz: vamos entrar por essa trilha. Aí o outro fala: não, você não está vendo que tem até teia de aranha? Faz muito tempo que ninguém passa aí. E vão por outra trilha e o homem se salva. E com a gente acontece isso, né? Muitas vezes a gente pede que Deus nos envie muros, mas Ele nos manda teias. E nós não percebemos. E essas teias, elas se compõem das orações e da ajuda de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nenhuma prece fica sem resposta. Desde que a gente converse com Deus com o coração e se disponha a aceitar as suas respostas, sabendo que Ele realmente sabe o que é melhor para nós. E nós, muitas vezes, nos enganamos, porque só vemos uma parte da nossa vida, da nossa história, das nossas dificuldades, né? E quando as pessoas querem fazer preces, elas às vezes ficam repetindo coisas que não têm sentido para elas, né? Quando orar, vibrar, rezar, não importa que nome a gente dê a isso, é o abrir o coração. É como se a gente estivesse conversando com uma pessoa amada, muito querida, encarnada aqui, onde a gente respeita, onde a gente se coloca de forma sincera, espontânea, onde a gente desabafa, né? Sem medo de julgamento, sem medo de que seja rechaçado, né, ou reprimido, sem nada que nos bloqueie, quando a gente realmente nos coloca sem medo de nenhuma punição, esperando apenas aquela ajuda, né? Então nós precisamos fazer esse vínculo, esse canal. Mas nós não podemos só nos ligar a Deus ou à espiritualidade nos momentos de dificuldade, de dor, de problemas, que é o que normalmente a gente faz, né? E Khalil Gibran, no livro, nos diz num livro dele o seguinte, que muitas vezes, vós rezais nas vossas aflições e necessidades. Se pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de abundância, como isso seria bom. E num texto da Feparana, eles também completam isso dizendo assim: estamos acostumados a utilizar a prece apenas como um último e desesperado recurso, quando não se sabe mais o que fazer, a quem mais pedir socorro, suplica-se por auxílio. Mas será essa a única função da prece? Ligar o homem a Deus em momentos de desesperança e sofrimento? Nós sabemos que não é, meus amigos? Nós sabemos que não é só pedir. É claro que quando a gente vê a vida da gente ruindo, nós pedimos, mas nós também temos que agradecer. E temos que louvar a Deus. Esse louvar é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dependência dele, né? É quando você olha uma rosa e se surpreende com a beleza, com o perfume dela e eleva o seu pensamento a Deus e agradece por aquilo que ele colocou ali, por aquela rosa, por sua criação. Isso é o louvar. E muitas vezes hoje nós vemos a humanidade nesse momento de pandemia se reunindo em correntes, vibrações, muita oração, pedindo a cura, pedindo a vacina que previne, né? Que sejamos contaminados, pedindo emprego, né? Mas não percebemos que nós não devemos orar só nesses momentos, nos momentos de grandes catástrofes. Então, quando tudo isso passar, será que nós vamos nos lembrar de Deus? Será que nós não percebemos que a prece é um exercício diário? Claro, seria o ideal se nós rezássemos de manhã ao acordar, agradecendo por mais um dia de vida, pelas pessoas que amamos que estão conosco, à noite, né, ao deitar, agradecendo as coisas que recebemos naquele dia, pedindo auxílio, esperança, conforto, ajuda. Mas o importante é, como eu falei, um exercício diário, constante e a qualquer momento. E sempre é importante que a gente peça por aqueles que estão sofrendo, independentemente de uma catástrofe.
porque Jesus ele orava pelas ovelhas desgarradas, e ele nos ensina no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que caluniam e perseguem. Então vejam, ele pede para que a gente ore pelos nossos desafetos. Então, se nós conseguirmos orar por aqueles que nos fazem mal, pelos nossos obsessores encarnados e desencarnados, nós vamos potencializar ainda mais a força dessa fé. Então, a prece é isso, é dividir com Deus, com a espiritualidade, os nossos momentos bons e ruins. Todos eles, agradecendo, pedindo, valorizando, pedindo aquela força para aquilo que nós não conseguimos resolver, fazer sozinho, né? E no capítulo 27, Pedi e obtereis, nós encontramos ali uma chamada, né? Um alerta de que a prece coletiva ela tem muita força. E eles nos dizem assim, os espíritos lá. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e uníssono. E na verdade é isso que nós espíritas fazemos durante as nossas vibrações. Orar junto. E até a medicina tem feito vários estudos para comprovar a eficácia da prece coletiva e tem conseguido resultados de melhora em casos, né, no quadro de saúde de vários doentes pela ação dessas preces coletivas em seu benefício. E eu finalizo com as palavras de André Luiz, pela psicografia de Baduy Filho, que diz assim: quando tudo parece conspirar contra teus objetivos mais caros, sossega o coração atribulado e lembra-te de Jesus no Horto das Oliveiras, quando o celeste amigo, orando em busca do amparo de Deus para as horas amargas que estavam por vir, exclamou com humildade: Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho, comente, curta, compartilhe os vídeos que você gostar. E eu espero você no nosso próximo encontro. Muito obrigada, fique com Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.